Ministro, o senhor citou aí já o Paulo Sérgio, agora citou o almirante Garnier, alertando aí para a gravidade dos atos, do que aconteceu, né, no começo, na virada do ano de 2023 para de 2022 para 2023. Entendo que o senhor considera fatos muito graves e que cabem, nesse caso, punições muito severas. E essa investigação se dá dentro da investigação do 8 de janeiro, que não tem tanto tempo, afinal, é uma investigação muito envolvendo muitas pessoas e fatos muito graves. Mas, por outro lado, ministro, falando ainda da regulação das Big Techs, o inquérito das milícias digitais, por outro lado, é um inquérito que já se arrasta há bastante tempo e tem sido criticado por ser o inquérito de 1000 dias. Já passou de 1000 dias, já foi prorrogado até setembro desse ano. Então, um inquérito que se prolonga muito. Eu concordo com o senhor quando o senhor fala da urgência e necessidade da regulação das Big Techs, que espalham fake news, crimes são cometidos no ambiente digital. Mas, por outro lado, quando o inquérito se prolonga tanto como esse das milícias digitais, isso também não cria uma insegurança, já que o medo da censura prévia, também a situação de que uma pessoa fica sendo investigada indefinidamente, o que em outros momentos o STF já se posicionou contra. Como é que o senhor considera que esse prolongamento desse inquérito contribui para esse momento tensionado entre, sobretudo, Congresso e STF, como eu perguntava no começo? Primeiro, eu acho que a gente tem que destacar que talvez nós não estivéssemos conversando aqui, ou não estivéssemos com essa liberdade toda, não fora esse chamado inquérito das fake news. Acho que, em boa hora, o ministro Toffoli tomou a decisão de abrir esse inquérito. Isso faz parte do que a gente chama, num conceito do direito constitucional, de uma democracia defensiva. Se percebeu que havia algo no ar que nos levaria a um estado de não defesa, e por isso se abriu esse inquérito. E em boa hora também, em boa mão, o ministro Toffoli fez a designação do ministro Alexandre para ser o relator. Esse inquérito, eu não sei em quantos ele já se desdobrou, mas certamente, naquilo que estiver consolidado, certamente nós estamos nos avizinhando da possibilidade de oferecimento de denúncias. Eu sei que muitas coisas, muitos fatos já desceram para as instâncias ordinárias, entregando, portanto, a quem seria competente. Aqui deve estar fatos ligados à prerrogativa de foro. Então, eu imagino que nós estamos avançando nessas investigações. Recentemente, vocês viram esses episódios a que me referi, daquela reunião, que faz parte das investigações ligadas ao 8 de janeiro. Toda aquela reunião, o presidente, o general Heleno, o próprio general Paulo Sérgio e outros falando, o próprio general Braga. Em suma, as investigações estão em andamento. Eu não saberia dizer qual é o parâmetro razoável temporal para o encerramento do inquérito. Eu torço que tudo seja devidamente investigado e que, de fato, ele seja encerrado oportunamente. Eu nem sei se hoje o inquérito das fake news é ainda útil em toda a sua dimensão. Foram tantos os pedidos de reabertura e abertura de investigações que isso está entregue à Procuradoria e à Polícia Federal. É inteligível, sim, o incômodo, nós mesmos aqui, muitas vezes, em relação a investigações que se revelam infrutíferas, nós costumeiramente damos até habeas corpus para trancar inquéritos. Sim, às vezes inquéritos de 1, 2 anos, né? Já são Isso, trancados pelo Supremo. Não, às vezes mais, às vezes mais. Há investigações que vão sendo prorrogadas e tal, e chega uma hora que se percebe que a prorrogação é inútil. Mas não parece ser o caso do inquérito das fake news. Aqui se tentou prevenir algo e se viu que fazia todo sentido esse trabalho, né? Tanto é que nós tivemos esse desfecho extremamente triste, né? Esse desfecho do dia 8 de janeiro de 2023.
2023. Mas é claro, eu acho que é justa a preocupação de que não só esse inquérito, mas que todos os inquéritos sejam encerrados e, sobretudo, que sejam encerrados com conclusão, no sentido da isenção de responsabilidade ou no sentido da responsabilização de autores de fatos ilícitos. Trazemos agora uma pergunta da Juliana Rosa, ministro. A gente tem uma profissional aqui que fica de olho em todos os números, então ela traz uma pergunta da área econômica agora para o senhor. Prazer falar com o senhor, ministro. Puxar a sardinha. Vou puxar a sardinha aqui para a economia, já que eu estou acompanhando mais uma tentativa aí dos estados renegociarem dívidas. Estou aqui trocando mensagem com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele me fala que acabou de ter uma conversa muito boa com os governadores, que a intenção é pagar, mas que ele diz que há a compreensão de que o regime de recuperação fiscal não resolve. Eu queria que o senhor pudesse comentar, né? Os governadores fazem acordo, negociam, não pagam, isso virou uma rotina, né? Como é que o senhor acha que é possível enfrentar essa crise recorrente dos estados? O Brasil tem esses desafios. Na verdade, você sabe bem, essa questão remonta, se nós quisermos limitar um pouco o olhar no tempo, ao governo Fernando Henrique Cardoso. Depois que há o controle da inflação, a União assume a dívida dos estados, né, e faz uma negociação, até porque uma boa parte das dívidas, então, estava com calibragem de juros as mais diversas, até com modelos do overnight e tudo mais. Então, se tenta ter uma negociação que desse equilíbrio e que permitisse aos estados cumprir os seus deveres. Nós nos lembramos, e isso já faz algum tempo, vocês algumas não eram nem nascidas, mas a gente sabe que alguns estados não conseguiam pagar ou atrasavam os salários de seus servidores. Era um quadro bastante desorganizado. Então, a gente teve essa negociação, depois se passou a reclamar muito dos juros, da forma do peso dos acessórios. E chegamos recentemente, eu mesmo participei aqui, conduzi uma negociação entre a União e os estados, agora já no governo Lula, por conta de intervenção que houve no preço dos combustíveis. Você vai se lembrar a questão do ICMS no preço dos combustíveis, que detonou as finanças dos estados e dos municípios, porque o ICMS incidia basicamente sobre os combustíveis e o governo Bolsonaro aprovou uma lei complementar, conseguiu aprovar no Congresso Nacional, às vésperas da eleição, fazendo a redução dos combustíveis de maneira artificial. Estados e municípios tiveram que enfrentar essa questão. Recentemente, nós, então, conseguimos celebrar um acordo e o Congresso aprovou lei nesse sentido, referendando esse problema, referendando a solução que nós demos a esse problema. Eu não sei avaliar, obviamente, qual é o quadro atual dos estados. Eu sei que há negociações, inclusive com exigência de contraparte do governo federal, no sentido de que os estados beneficiários invistam em determinadas áreas ou setores, portanto, que procure aumentar o investimento público, que, como nós sabemos, no Brasil é baixo. Eu espero que essa conta seja bem feita e que a solução permita a todos cumprir os seus deveres, que são muitos, não é, no que diz respeito aos encargos constitucionais e legais.